Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo sobre fisiologia do músculo liso. Na aula de hoje, a gente vai começar a entender como que funciona a classificação dos diferentes tipos de células musculares lisas. A gente vai trabalhar com duas classificações, a classificação unitária e multiunitária. Depois, nós vamos observar como ocorre o mecanismo de contração dessa fibra muscular, seguida da regulação da contração celular e, por último, um vídeo sobre a comparação com o músculo esquelético. Bom, iniciamos com a primeira classificação, que é a multiunitária. Então, eu gostaria que vocês pensassem muito bem no termo multiunitária. Normalmente, os alunos costumam fazer bastante confusão entre multiunitária e unitária. Então, vamos lá. Multiunitária, se vocês entenderem o termo da seguinte forma, como multi-unidades, multi-indivíduos, múltiplos unidades, múltiplos únicos, a gente vai conseguir diferenciar bem do unitário, onde o conjunto funciona como uma unidade. Então, vamos lá. As fibras do tipo multiunitárias, elas são fibras individuais, muitas vezes inervadas por um só terminal nervoso, ou seja, um neurônio estimulando muitas células a se contraírem da mesma, muitas células musculares do tipo lisa se contraindo individualmente, ou seja, cada uma das células isolada umas das outras, sendo estimuladas a se contrair, e não todas as células se contraindo a partir de um só estímulo. Então, a gente tem, muitas das vezes, um terminal, ou seja, uma conexão entre neurônio e fibra muscular comandando essa contração. Não estou falando que cada neurônio comanda uma fibra. Cada neurônio não comanda uma célula. Cada neurônio pode comandar mais de uma célula, porém, só tem, muitas das vezes, um terminal nervoso, ou seja, uma projeção do neurônio para cada célula muscular do tipo lisa, classificada como multiunitária. Elas se contraem de modo independente, ou seja, a contração de uma célula não vai influenciar a contração da célula vizinha, elas são células isoladas. Uma célula se contrai e a célula que está logo ao lado pode não se contrair. Bom, então a gente tem alguns exemplos, como corpo ciliar dos olhos, íris, músculos piloeretores dos pelos ativados por estímulo simpático. Vamos entender um pouquinho disso tudo. A célula muscular lisa, independente de ser unitária ou multiunitária, ela tem um controle autônomo. Isso é uma característica muito importante porque as diferencia da musculatura esquelética. A musculatura esquelética, eu preciso do controle a partir de um nervo motor em que a informação para a contração sai da minha medula ou do meu cérebro, mais especificamente lá do córtex, lá da região motora, chamada de córtex motor. Então, eu penso em contrair um músculo esquelético e ele se contrai. Ou ele se contrai por uma resposta medular. Mas, mesmo assim, eu consigo controlá-lo voluntariamente. Já a musculatura lisa, não. A musculatura lisa ela vai responder a algum estímulo de maneira independente do meu controle. Então, aqui a gente tem um exemplo. Corpo ciliar, essa musculatura, ela vai controlar o quanto de luz vai entrar no olho humano. Então, quando eu tenho a contração, eu diminuo a entrada de luz. Quando eu tenho relaxamento, eu vou aumentar a quantidade de luz que entra. Bom, aqui a gente tem uma figura que mostra um músculo eretor, ou seja, um músculo que coloca o pelo em pé. Esse músculo, quando se contrai, faz com que o pelo fique arrepiado, fique em pé. A gente não tem como controlar voluntariamente se esse músculo vai se contrair ou não. Eu não consigo olhar para o meu braço, olhar para os pelos do meu braço e comandar, pelo, fique em pé. Eu posso me expor a uma situação onde esse pelo vai ficar em pé. Por exemplo, me expor ao frio ou em relação ao controle da entrada de luz nos olhos. Eu não comando o quanto de luz vai entrar nos meus olhos, mas eu posso comandar a luz do ambiente e aí indiretamente eu estou comandando a abertura e fechamento dos meus olhos.
A gente vê muitas das vezes um simples teste feito para saber se o indivíduo está com reatividade ou não. É pego uma lanterna e colocado no olho do paciente e aí você observa a íris fechar. A quantidade de luz que vai entrar vai diminuir. Quando você fica no escuro, a sua íris aumenta, ela abre, ou seja, eu tenho um relaxamento do corpo ciliar, da musculatura do corpo ciliar, fazendo com que a quantidade de luz que entre no globo ocular aumente. Então, esse controle ele é dado de modo involuntário, eu não consigo comandar. Se vocês observarem no slide anterior, eu mostro aqui para vocês que é um músculo piloeretor dos pelos ativados por estímulo simpático. Ou seja, eu estou falando aqui que esse mecanismo de controle ele pode ser controlado pelo sistema simpático e parasimpático, ou seja, eu estou mostrando para vocês que a musculatura lisa ela pode responder ao estímulo simpático ou parasimpático. Quando eu falo para vocês responder, eu não estou falando necessariamente que é promover contração. É promover contração ou vasodilatação, dependendo da situação. Vamos observar aqui o seguinte. Se você está numa situação aguda de estresse, o seu sistema simpático ele se torna mais ativo. Então, a gente tem, por exemplo, numa situação de fuga e luta. Você está atravessando a rua e aí você se depara com um carro fugindo da polícia e um tremendo tiroteio acontecendo. Ou seja, você, naquele momento, pelo menos a maior parte das pessoas, vão ficar tensas, vão ficar com o seu sistema simpático bastante ativo. E isso vai gerar uma série de respostas, como, por exemplo, aumento da frequência cardíaca. Outra questão que vai acontecer é que a musculatura lisa lá do seu globo ocular, do seu corpo ciliar, ela vai relaxar, fazendo com que a quantidade de luz que entre no seu globo ocular aumente. Além disso, o pelo, a musculatura eretora do pelo, ela vai se contrair, fazendo com que o seu braço fique com os pelos eretos. Ou seja, a gente vai ficar com o pelo do braço arrepiado, a pupila vai dilatar, aumentando a capacidade de captar luz no globo ocular. O seu coração vai aumentar a frequência respiratória e, além disso, você não vai ter fome. Então, são todas respostas do sistema simpático. Porém, em alguns locais, ele vai comandar a musculatura lisa para relaxar e outros para contrair. Então, aqui a gente tem um exemplo em que o sistema simpático, ele vai, quando predominante, ele vai promover contração nessa situação e promover relaxamento. Então, quando a gente tem, por exemplo, o indivíduo numa situação estressante, pode ser uma situação estressante não tão tensa quanto um tiroteio acontecendo na rua, mas pode ser algo provocado pelo seu psique. Por exemplo, você precisa apresentar o seu trabalho de conclusão do curso. Então, você produziu o seu TCC e você precisa apresentá-lo. Você começa a criar mecanismos mentais que te dizem que, se você se der mal, você vai repetir e você não vai conseguir se formar e você já começa a pensar numa série de problemas que isso vai te acarretar. Um deles pode ser, por exemplo, uma bronca dos seus pais ou a perda de um possível emprego que estava engatilhado só esperando você se formar. Não importa. Essa situação estressante que você criou, não tem um perigo iminente ali, não tem um predador, não tem uma situação de risco à sua vida, mas tem uma situação em que você criou a situação de perigo, ou seja, o seu sistema simpático ele vai ser ativo nesse momento, mesmo não sendo uma situação de perigo à sua vida, mas o sistema simpático ele está predominante nesse momento. O que acontece com o indivíduo? Várias respostas, frequência cardíaca aumenta, frequência respiratória, o pelo pode ficar ereto, aumenta a entrada de luz no globo ocular, mas uma outra coisa que pode acontecer é você ficar todo vermelho na hora da apresentação, ou seja, esse rubor provocado pelo sistema simpático, ele é resultado da vasodilatação de pré-capilares e arteríolas na região da face, fazendo com que você fique com o rosto todo vermelho. Então, aqui a gente conseguiu entender que diferentes locais vão responder contraindo ou relaxando, por exemplo, a predominância do sistema simpático. Mas vamos seguir que no momento o interessante para a gente é conseguir diferenciar claramente
O que é uma fibra multiunitária de uma fibra unitária? Então, pelo que a gente viu, o multiunitário é aquele que responde como vários indivíduos, como várias unidades. Ou seja, a gente tem cada célula contraindo de maneira independente. Então, se eu estou destacando isso, é porque existe quem contrai de maneira unitária. E isso a gente encontra na célula muscular lisa do tipo unitária, visceral ou sincicial. São 3 nomes que representam, que classificam o mesmo tipo celular. Então, a gente tem células de musculatura lisa, que vão responder de maneira autônoma, porque a musculatura é lisa, independente de ser unitária ou multiunitária. E a nomenclatura, ela é um pouquinho diferente aqui, mas significa a mesma coisa. Então, a gente tem aqui unitária, no sentido de todas as fibras se contraem juntas por meio de um único estímulo, né? Ou visceral, porque a maior parte desse tecido muscular ele está presente nas vísceras em tubos ocos, como estômago, bexiga, intestino delgado. Possuem ou sincicial. Sincicial significa que forma rede, forma um sincício. Então aqui a gente tem, nessa figura, bem esquematizado a musculatura do estômago. Aqui a gente tem, ó, um corte mostrando vários feixes, e esses feixes nessa região, eles se comunicam entre si. Então aqui a gente tem a formação de uma rede, de um sincício. Independente de você chamar unitária, visceral ou sincicial, o que elas representam é a mesma coisa. São células que se contraem respondendo a um único estímulo, possuem junções abertas que permitem a transferência do potencial de ação ou troca iônica, ou seja, citoplasma é compartilhado entre essas células em pequenos locais, entre pontos de conexão. E a gente ainda tem outros pontos de união que permitem somarem-se as forças de contração, ou seja, quando uma célula se contrai, a célula vizinha ela também vai se contrair e mecanicamente ela vai ser deslocada por esses pontos de união. Então a gente tem a comunicação provocando a passagem do potencial de ação de uma célula para outra. Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes como que funciona o mecanismo de contração, mas se eu estou falando para vocês que existe passagem de potencial de ação, significa que se a informação chegar numa célula, ela vai passar para a célula vizinha. E além disso, existe a comunicação com passagem de íons. Se está passando íon, significa que eu tenho a passagem das cargas diretamente. Então eu tenho passagem de íons, passagem da informação e eu ainda tenho uma estrutura que são os corpos densos, conjuntos de proteína com uma densidade bem alta, que unem umas fibras às outras. Então, se eu fosse pensar numa rede, seriam os nós da rede, ou seja, os pontos de união das várias células. Aqui a gente tem o exemplo da musculatura do estômago. Numa situação estressante, onde o sistema simpático está ativo, a sua peristalse ela vai diminuir. Você vai ter, inclusive, menos fome num momento estressante com predominância do sistema simpático. Então, aqui a gente viu que, independente de serem células unitárias ou multiunitárias, elas vão responder a estímulos neurológicos de maneira diferenciada, dependendo dela mesma. Ou seja, dependendo do local onde elas estão. Se eu tenho células que são piloeretoras, elas vão responder de uma forma. Se elas são dos corpos ciliares, elas vão responder de uma outra forma. Se elas são células da musculatura estomacal, elas vão responder de uma outra forma também. Independente de serem sinciciais ou não, de serem unitárias ou multiunitárias. Uma outra questão é que a gente precisa ter em mente. Unitária responde como unidade, multiunitária responde como múltiplas unidades. Dessa forma, a gente vai conseguir diferenciar muito bem essas células. Nos próximos vídeos, a gente vai conversar sobre a anatomia dessas células, entender um pouco melhor como que elas se contraem, o que são esses corpos densos e como que ocorre a comunicação entre as células. Lembrando que ao longo da primeira parte da disciplina, quando a gente falar sobre fisiologia digestiva, a gente vai conversar bastante sobre as células do tipo unitária ou visceral ou sincicial.